Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Olha eu de novo aqui para falar de coisa boa, falar da bênção de Deus, falar das promessas de Deus, falar do cuidado de Deus. Nosso Senhor, nosso Pai, nosso Rei, na condição de Pai, a gente conhece como é que Pai age quando filhos fazem maldades, traquinagens, quando desobedecemos. Então, vamos aprender na palavra de Deus no livro de Joel, no capítulo 2, versículos 22 a 26. Nós vamos ler aqui uma mensagem e vamos aprender juntos. Diz assim o texto bíblico: Não temais, animais do campo, porque o pasto do vosso deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto e a figueira dará a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E restituirei os anos que o gafanhoto comeu, e que a lacusta, e o pulgão, e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo nunca mais será envergonhado. Nosso Deus é nosso Pai. O Senhor Jesus deixou isso muito claro no seu ensino. A oração Pai Nosso, que a turma religiosa transformou numa reza mística para sepultar bandido, é uma instrução divina sobre a paternidade divina para a gente depender do Senhor. Eu acho lindo aqueles termos. Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nos dá hoje o nosso pão. Muito bom, perdoa-nos, inteira dependência. Mostra que nós somos filhos, mostra a paternidade de Deus. E neste tocante à paternidade de Deus, nós somos instruídos a receber a correção. O povo errou. A nação feriu o coração do Senhor. Desobedeceu em todos os níveis. Os profetas sofriam pela multiplicação de falsos profetas. Parece hoje. Um ministro de Deus ali e outro acolá. E entre um e outro, um exército de ordinários fazendo maldades espirituais e vivendo da pior forma possível. Nunca foi muito diferente. Então, os profetas do Senhor sofriam porque havia uma espécie de concorrência do mal. Os profetas falsos prometiam o bem, prometia vitória, sucesso, os termos eram diferentes, mas o resultado seria o mesmo. As pessoas serem, prósperas, viverem muito bem, sem compromisso com Deus. Viver em rebelião e não ter problemas. Era contrário ao ensino. Se é uma nação santa,
não tinha como viver em rebelião e se dar bem. Se a instrução de Deus era para que eles fossem exemplo, para que eles fossem sede santo, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, vós sereis para mim um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Eles eram tão especiais que não deveriam se igualar ao mundo. Era a nação santa, a nação de Deus, para ministrar às nações de Deus. Era uma nação sacerdotal para a ministração, instrução das nações em geral. Resultado, houve total desobediência e veio a correção. Secas, muita fome, muita peste, muito prejuízo, um desastre em todos os aspectos. E aqui é a voz consoladora do profeta Joel, cheio do amor do Senhor, do poder do Senhor, e anunciando o fim da calamidade. Anunciando que havia passado aquele tempo de angústia pelo fato do povo ter se emendado. Me chama muita atenção aqui, porque nem os animais, onde eu comecei a leitura no versículo 22, nem os animais são negligenciados pelo Senhor. Não temais, animais do campo, porque o pasto do vosso deserto reverdecerão. Os pastos se tornarão verdes, abundantes, reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. Quando havia isto, os animais estavam de bem, de boa, como dizem os jovens hoje. O pasto nascendo no campo já era uma grandeza. Agora, a vide, a figueira, dando fruto, arvoredo, os olivais produzindo abundantemente, era muito bom para o povo e para os animais. Os animais, aqui no nosso contexto histórico, nós temos outrora, agora não sei, mas outrora o meu avô, os familiares que tinham criação, que criavam, eles compravam torta de algodão. Torta de algodão. Era a semente do algodão, depois que era utilizado lá na usina, o algodão era tirado a pluma, a lã, a semente do algodão era feita torta, era prensado, aquilo tem uma proteína extraordinária, e era prensado, transformado em torta para os animais, principalmente em determinado período para vacas leiteiras. Então, lá em Israel, no contexto da antiguidade, eles já faziam isso. Eles prensavam, eles tinham, na cultura de Israel, 3.000, 4.000 anos atrás, Israel, os povos orientais, eles usavam muito bem o fruto, eles desidratavam os frutos que eram produzidos em suas terras, eles desidratavam, eles prensavam, faziam aquelas, tipo torta mesmo, e guardavam aquilo ali para o consumo humano. E a semente, a casca, a parte não consumível pelo ser humano, era preservada da mesma forma para os animais. Deus começa aqui prometendo bem aos animais.
Ele é o rei da criação. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, os donos dos animais. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida. Tinha passado a calamidade. Ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Não era chuva demais para prejudicar. Na justa medida, só o que a lavoura precisa, só o que a terra necessita. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia. Eram as formas como eles conheciam os dois períodos chuvosos. E as eiras se encherão de trigo. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E serão restituídos os anos que o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a lagarta comeu. Este exército que eu tenho para equilibrar a coisa. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E meu povo nunca mais será envergonhado. É a correção paterna para um povo que tinha, sim, uma chamada extremamente importante. Não podia agir, viver, proceder como pagãos. Deus corrige ao que ama. Deus ama Israel, a nação do seu coração. Nós sabemos disto pelas Escrituras. Deus abençoe, meus irmãos, Deus nos guarde, nos ajude e que nós tenhamos consciência desta bondade de Deus que envolve todos e até os animais. Querido Senhor, Deus amado, justo e todo-poderoso, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado, meu Senhor, pelo aprendizado santo. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que inspira os teus servos, os profetas, os pregadores. Ó Senhor, a nos ajudar. Amado Pai, nos dá a tua direção e proteção. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!